Podcast Tricolor na área, para deixar você, torcedor São Paulino e São Paulina, sempre bem informado, debatendo e discutindo tudo que acontece no dia a dia do São Paulo Futebol Clube. Podcast Tricolor, o canal do torcedor São Paulino. Deixa seu like, se inscreve lá no canal, curte, compartilha e dá essa moral pra gente aí. Vamos que vamos, nação tricolor. Torcedor tricolor que acompanha o podcast Tricolor, é difícil falar sobre o que aconteceu ontem no jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, no primeiro jogo da semifinal. O São Paulo conseguiu, num jogo, colocar a temporada toda a perder. Já tinha ficado a temporada na responsabilidade desse confronto, desse torneio, dessa Copa, né? Ainda teria a final para passar, né? Se tornou obrigação, todo mundo falando que é obrigação do São Paulo, porque o São Paulo se colocou nessa situação. No Campeonato Brasileiro, pontos bobos ficaram para trás, pontos que não poderiam ter sido perdidos ficaram para trás. O São Paulo hoje está muito atrás no Campeonato Brasileiro, e se não conseguir classificar na próxima quinta-feira, fatalmente o São Paulo dificilmente consegue uma vaga numa pré-Libertadores do ano que vem. Então, a temporada 2022 do São Paulo foi péssima, uma péssima temporada. A primeira temporada do treinador Rogério Ceni no comando do São Paulo o ano inteiro, né? E péssimo. A torcida pedia a cabeça do Rogério alguns jogos atrás, por causa dessa insistência, né? Que eu vou falar depois. E eu tentei defender o trabalho do Rogério, tentei defender por muito tempo. Quem me acompanha, o pessoal com quem eu converso mais, sabe que eu sou um defensor, né? Desde 2017. Eu acho que ele deveria ter permanecido, eu penso que ele deveria ter permanecido no São Paulo, mas essa insistência dele em relação ao Igor Gomes acaba complicando. Da mesma forma, muito semelhante a situação do Igor Gomes com o sentimento que a gente tinha em relação ao Rodrigo Caio, principalmente em 2017, né? Que o São Paulo sofria muito e o Rodrigo Caio, alguns jogos ele comprometia. Eu lembro até de uma expulsão do Rodrigo Caio numa Copa Sul-Americana também, que acabou dificultando bastante para o São Paulo um jogo. E enfim, parece. Falar do São Paulo parece um looping, né? Sem fim de erros repetidos, sempre a mesma coisa, né? Eu vi alguns comentários falando sobre o retrospecto do São Paulo nos últimos anos, o que levou. E a gente tá cansado já. A gente tá cansado de ouvir o que levou o São Paulo daquele São Paulo vitorioso, que foi tricampeão brasileiro no, na primeira metade dos anos 2000 ali, que foi campeão da Libertadores, campeão mundial, se tornar esse São Paulo que há 10 anos não ganha nenhum título relevante, e mesmo o último título, a Sul-Americana de 2012 ali, foi um ato fora da curva, porque o São Paulo não tinha um time consolidado, tanto que em 2013 o São Paulo não fez uma campanha boa, brigou para não cair no Campeonato Brasileiro. Então, jogadores, comissões técnicas, diretoria, sempre a mesma conversa. E o São Paulo nunca consegue sair desse looping, né? De sempre chegar na hora H e decepcionar o torcedor são paulino. É muito complicado. Eu já tinha pensado na minha cabeça, eu não vou acreditar que o São Paulo é campeão até a hora que o árbitro apitar o jogo e o São Paulo for campeão de alguma competição relevante, né? O Campeonato Paulista 2021, falar bem a verdade, ninguém lembra, né? Ainda mais da forma como foi, em meio à pandemia, né? E ninguém lembra, nem o Palmeiras não lembra de ter perdido pro São Paulo aquele campeonato, né? E depois ganhou do São Paulo na Libertadores, enfim, né? É complicado falar sobre o São Paulo. Só que o São Paulo comprometeu a temporada e 2022 e 2023 com essa derrota. E os principais responsáveis, na minha opinião, né? A torcida coloca o Rogério no bolo, mas o Rogério, na minha análise, ainda ele tenta fazer algo diferente, ele tenta fazer o melhor que ele pode, mas jogar sem goleiro é complicado, né? Jogar sem goleiro é complicado. Aí coloca um pouco da responsabilidade no Rogério, porque o Rogério podia ter escalado o Felipe Alves, né? Talvez o Felipe Alves falhasse também, da mesma forma como o Thiago Couto, quando precisou dele, falhou nos jogos, né? Então, goleiro é o calcanhar de Aquiles do São Paulo nos últimos anos. Todos os grandes jogos, os jogos que o São Paulo precisa do goleiro para garantir, para passar segurança, é isso, né? O Atlético Goianiense, meus amigos, não fez um jogo excepcional, fez um jogo como eles jogam sempre. O treinador deles fazia 3 dias que tinha assumido a equipe. O Atlético Goianiense é fraco. O São Paulo protagonizou um jogo de semifinal de Copa Sul-Americana que é pior do que um jogo da Série B. O São Paulo fez o pior jogo da temporada que o São Paulo teve no jogo mais importante, no jogo que precisava dar o melhor, que precisava fazer o melhor. Aí eu começo a contestar, inclusive, a qualidade do Flamengo no jogo no Morumbi. O pessoal fala, mas o São Paulo amassou o Flamengo, encurralou o Flamengo em alguns momentos e o Flamengo deu as escapadas e fez os gols. Será que é tanta qualidade assim do Flamengo ou é incapacidade do São Paulo? Porque bola que vai no gol do São Paulo é gol.
o Atlético Goianiense teve 3 bolas no gol, fizeram 3 gols, 3 bolas no gol. Eles não tiveram uma quarta chance, uma quinta chance, eles tiveram 3 e fizeram 3 gols e ganharam o jogo de 3-1. A única jogada que o São Paulo conseguiu criar um pouquinho melhor ali, que o Luciano teve uma liberdade, o São Paulo fez o gol e empatou o jogo, e até aquele momento o jogo se desenhava para um empate ou uma vitória do São Paulo, porque o adversário é muito fraco, muito fraco. Mas daí o Igor Gomes resolve fazer uma coisa de cabaço, uma coisa de cabaço. A única palavra que define o que o Igor Gomes fez ali foi cabaço, cabaço, cabaço. Porque jogador de categoria de base, com 15 anos, com 14 anos, sabe que não pode dar um carrinho daquele jeito se você tem cartão amarelo, não pode arriscar tomar um segundo cartão amarelo. E a única justificativa que a gente tenta entender por que, que o Igor Gomes é titular no São Paulo é a responsabilidade tática que ele tem, da sustentação tática que ele dá no meio-campo do São Paulo. E aí, sendo expulso dessa forma, ele comprometeu todo o jogo, porque o Rogério mudou a estrutura do time quando ele tira o Ferrarese. Que agora não leva a lugar nenhum. Dá palpite e dizer, o Rogério deveria ter feito A, deveria ter feito B, feito isso, feito aquilo, não muda nada. A decisão que ele tomou não deu certo, o São Paulo acabou tomando os gols. Para mim, o São Paulo tomou os gols mais porque não tem goleiro do que pela qualidade técnica do adversário ou o mau posicionamento da defesa, porque as bolas que foram no gol foram gol, né? A primeira bola que o Atlético conseguiu chegar no gol, eles fizeram 1-0. No segundo tempo, a primeira bola que eles foram, eles fizeram 2-1, e a escapada que eles deram depois que o São Paulo tentou pressionar um pouco ali, substituindo os jogadores do meio campo. São Paulo melhorou um pouco com a entrada do Gabriel Neves, com a entrada do Alisson, e tomou um contra-ataque que o Diego poderia ter feito a falta, mas não fez, né? E tomou o terceiro gol e complicou bastante pro próximo jogo. Agora a fala é obrigação, né? Virou fala agora dos próprios jogadores, do próprio Rogério na coletiva, que é obrigação virar esse jogo, que é obrigação conseguir essa vitória. Mas eu vou dizer para você, torcedor, não se empolgue, eu não vou me empolgar, porque a armadilha tá armada, né? O Morumbi, e como o Renato Persona falou no vídeo curto que ele fez, uma análise muito sucinta e muito direta no YouTube, ótimo canal do Renato Persona, né? Ele fala que o torcedor de São Paulo deveria ter portões abertos, né, no Morumbi. E é o que a diretoria tem que fazer. Já arrancaram o fígado do torcedor no jogo da Copa do Brasil e obrigaram o torcedor a ver aquele vexame, né, que foi perder para o Flamengo daquela forma. Agora, o mínimo que seria portões abertos ou ingresso a preço mais popular possível para atingir a carga máxima e pelo menos o apoio da torcida, o quanto conseguir apoiar para o São Paulo tentar pelo menos fazer uma pressão, fazer na imposição, na camisa, né, conseguir essa classificação. Mas a arapuca do adversário tá armada, né, eles sabem como que o São Paulo joga, eles já vão jogar no erro do São Paulo, eles vão vir para achar uma bola, fazer um gol e o São Paulo se perde. E esse filme a gente já viu 1 milhão de vezes, né, a gente já viu em 500 jogos nos últimos 10 anos esse filme do São Paulo jogar no Morumbi contra time pequeno que joga por uma bola, joga atrás da linha da bola por uma jogada. Então é muito difícil, ficou muito complicado, e a temporada do São Paulo agora se complicou de vez. Então não tem muito o que falar, vamos só ver o que vai acontecer. E da minha parte, da minha responsabilidade, eu vou continuar mantendo o canal, vou continuar mantendo o torcedor que me acompanhar aí informado sobre o dia a dia do São Paulo, né? Vou continuar postando textos no Instagram, né? E fazendo reflexões, porque a gente gosta do São Paulo, né? E a gente não consegue abandonar, porque se fosse para abandonar, eu teria abandonado em 2019, depois do pior vexame da história do São Paulo, cair na pré-Libertadores, né? Mas a gente tá aí ainda, ano após ano, né? E vamos continuar, porque não dá para abandonar também, né? Mas é triste, torcedor, mas é triste, né? Mas é isso aí, torcedor. Vamos ver o que acontece agora no próximo jogo. Curtiu o vídeo, torcedor tricolor? Não esquece de deixar seu like, comenta, compartilha, dá essa moral pra gente aí, pra você poder estar sempre bem informado sobre tudo que acontece no São Paulo Futebol Clube. Segue a gente lá também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e no TikTok.